Presidente, alguns assuntos que aconteceram durante esse período que o senhor ficou sem dar entrevistas, era importante de ouvir também a opinião do senhor. Aconteceu a questão do relatório do Itaú BBA, queria saber a opinião do senhor sobre isso, se comenta, enfim. Se o Sport gastou mais do que podia nas últimas temporadas e isso está estourando agora, e também a questão dos 3 treinadores que pediram demissão, como é que você vê essa questão? Foi feita essa pergunta até pro Guerra e queria que o senhor falasse também, por favor. Tá. Eu vou começar explicando, porque você colocou esse período que você deixou de dar entrevista. Eu não deixei de dar entrevista. O que acontece é o seguinte, eu entendo, né, que vocês estavam acostumados a me ter mais próximos, porque eu era o vice-presidente de futebol. E ao vice-presidente de futebol, cabe esse contato direto com a imprensa, tratando da atividade mais importante do clube, que era o futebol. E eu passei mais de 2 anos assim, exercendo essa função. E tinha o contato direto com vocês e nunca deixei de atender ninguém, sempre estive à disposição e vocês são testemunha disso. Ocorre que hoje eu estou em outra condição. Hoje eu sou o presidente do clube e o presidente tem outras preocupações. Eu não posso me ater só ao futebol. É por isso que a gente precisa de um vice-presidente que vai exercer esse papel. Cabe ao vice-presidente atender a imprensa, até porque ele está no dia a dia, ele está melhor equipado, ou melhor preparado para dar as respostas que vocês precisam, para fazer os comentários que vocês precisam. O presidente, principalmente numa situação como a que nós estamos, né, não só o Sport, insisto, todos os clubes, né, tem clube aí como o Fluminense, por exemplo, que racionou carne, racionou refeição, mudou períodos de treinamento, e são atitudes que o camarada tomou e eu tenho que respeitar como válida para poder administrar o clube. O Sport não chegou a tanto, né? Então, numa situação de cenário adverso, economicamente falando, como a que nós estamos enfrentando, eu preciso me dedicar àqueles problemas de maior envergadura que institucionalmente exigem mais a minha presença. Então, eu não tenho parado, como eu falei, eu trabalho 12, 14 horas por dia, 6 horas da manhã, minha caixa já está cheia de mensagens, de indagações, de decisões, né, de compromissos que eu preciso vencer, né, eu estou até distanciado dos meus afazeres profissionais com prejuízo pessoal, tá certo? Em prol do esporte. Então, eu não tenho tido condições, ou não é má vontade, não é que a minha dedicação tem sido a outras questões. Outro problema também que justifica eu ter, de certa forma, não podido dar essas entrevistas todas, é porque, como, não sei se foi Laércio ou Maluf falou, nós estamos com um ano político, não é? E não sou eu quem diz, muitos que estão lá, nós estamos numa campanha velada desde o primeiro dia da minha gestão. Eu desarmei o palanque de coração aberto. Desarmei tanto que convidei pessoas que estavam na oposição para participarem do planejamento estratégico de 2018, o ano passado. Eu convidei, levei, não foi um nem dois, não, foram uns 10, mais ou menos. Não é? Eu atendi a todos da oposição sempre que fui chamado, eu participei de almoços, eu recebi na minha sala, eu recebi no meu escritório, eu recebi na presidência do Sport, reuniões demoradas, de 3 horas de reunião, de 2 horas, teve um almoço de 4 horas, não é? Então eu sempre procurei atender a todos, não é? Então eu desarmei efetivamente o palanque. Quando foi necessário, eu procurei a oposição, eu convidei, antes de por exemplo, aceitar, ou fazer o convite e Guilherme Beltrão aceitar, eu conversei com o pessoal da oposição, não por ser oposição, porque eu reconheço neles valorosos rubro-negros que têm serviços prestados e que precisam serem ouvidos. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que administrar tal qual a pretensão deles, até porque eu fui eleito sob outra plataforma. Mas aproveitei o que pude, algumas sugestões eu procurei implantar, outras não, mas nesse ano de eleição, e como eu estou falando, eu tenho sofrido
uma oposição muito aguerrida, eu não diria nem tanto dos ex-presidentes, mas daqueles que compunham, né, que estavam ao redor dos ex-presidentes. Esses são mais voluntariosos, digamos assim, né? E aí isso também toma o meu tempo, de alguma forma, isso prejudica a gestão, porque você tem que canalizar parte da energia para isso, né? Inclusive tem áudios, tem matérias aí, que é uma coisa pensada, o objetivo era esse mesmo. Mas eu entendo que tudo isso faz parte do processo democrático. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou apenas dizendo que por que essa ausência. Se eu for me ater a rebater todas as iniquidades, todas as ofensas, todas as sandices que são ditas através de microfone ou por meio de jornais, eu não faço outra coisa senão rebater. E eu não estou me referindo apenas à imprensa, não. Eu estou me referindo a quem desagrada da gestão que, sem tréguas, vem trabalhando desde o primeiro dia do meu mandato até hoje. Então, quando há uma situação de relevância institucional, eu convoco a imprensa e falo, como foi em abril, que eu falei sobre balanço, sobre essas contas todas e dei todas as explicações. Dei tanto no Conselho, quanto dei na imprensa, fizemos uma coletiva, fiquei à disposição de vocês para que tirassem todas as dúvidas. Agora, especificamente na sua questão sobre o relatório do Itaú. Olha, o relatório do Itaú é uma análise do balanço de 2017, tá? O Itaú apresenta as mesmas questões de forma equivocada que alguns apresentaram naquela oportunidade e que eu tive a chance de esclarecer todos esses pontos quando eu abordei no Conselho e na coletiva a situação do balanço. Não se trata do Sport ter gastado mais do que devia, até porque nós estamos em regime de contenção de despesas. O aumento nas despesas que tem ali não foram gastos. Aquilo ali é aumento em balanço. Aquilo é lançamento contábil. Se deve a uma série de fatores. Por exemplo, nós somos auditados por auditoria internacional, que segue regras contábeis pré-estabelecidas internacionalmente. E lhe digo, segundo a CBF e as empresas que auditam os clubes do Brasil, o Sport é um dos clubes que mais fielmente, que de uma maneira mais correta em termos contábeis, apresenta os seus números, os seus resultados. E é exatamente em nome dessa fidelidade contábil, fidelidade dos números, que nós observamos as regras. Então, por exemplo, tem lá lançada como despesa luvas e salários vincendos de atletas que, por estarem naquele momento no esporte, se fazia essa projeção, mas que não quer dizer que se execute. Por exemplo, lá tem luvas de Diego Souza, tem luvas de André, tem luvas de Samuel Xavier, de Richelli, atletas que não estão mais no clube, que o esporte não teve essa despesa, mas que no balanço foram inseridas e estão devidamente lançadas. Entendeu? Então, na verdade, toda essa situação é uma situação que já foi vencida, já foi explicada, já foi aprovada quase que pela unanimidade dos senhores conselheiros no balanço de março, mas que agora é que chegou aos analistas do Itaú, que fizeram um comparativo com todos os outros clubes. E se você observar o que eles disseram, é que, na verdade, eles não se sentiam confortáveis sequer de tecer maiores detalhes, mas que se atinham à receita, por exemplo. Que a receita houve redução. Claro que houve. Na nossa gestão, não houve a injeção de luvas. Né? Em 2016 e 2015, foram épocas de renegociação de contratos com a televisão. E esses contratos, essas negociações, permitiram o aporte de luvas. E isso aumentou as receitas. Na minha gestão, esses contratos já estavam firmados. Então, nós não tivemos o ingresso, tá certo? Dessas receitas. Mas se vocês fizerem as receitas excluindo as luvas, vocês vão ver lá que a situação não é aquela que está colocado. Outro ponto que também o
os analistas colocaram, ou a manchete colocou, eu não posso asseverar, é de que o Sport tinha débitos com clubes que poderiam levar à FIFA, ou que o ProUni, ou o ProUni não, o Profut poderia causar alguns bloqueios ou alguma dificuldade para o Sport. O Sport não tem Profut. O Sport não está nessa condição, não aderiu ao Profut. As despesas e o saneamento financeiro do Sport foi feito com dinheiro vermelho e preto, com muito suor, muito custo. Nós não participamos do Profut. Tá? Nós não temos nenhum compromisso internacional. O único compromisso internacional com o clube que nós temos é com o Sporting de André, que está em a situação administrada. Não corremos nenhum risco quanto a isso. Não é? Agora, a própria análise ratifica que aquela manchete é o que, como é o nome? Caça-clique. A manchete é caça-clique. O Sport compromete, hipoteca o futuro. Nós não tomamos nenhum adiantamento, nenhum empréstimo na minha gestão que possa sequer tirar um centavo da gestão seguinte. Ao contrário, me foi até oferecido adiantamento da Copa do Brasil para o ano, e eu não aceitei. Não aceitei porque eu acho que isso não cabe à minha gestão. Cada gestão tem que desfrutar dos seus recursos. Eu espero, por exemplo, a venda de Everton Felipe. Eu tinha uma proposta de 6 milhões de reais para receber este ano. O São Paulo não teve condições de pagar, pagou 3 milhões e tem 3 milhões ajustado para o início de janeiro. Esse era um dinheiro que poderia entrar na minha gestão. Eu recebi até a sugestão de fazer o seguinte: olha, São Paulo não pode adiantar, adianta cotas da Copa do Brasil e deixa em compensação o valor de Everton Felipe. Eu digo, eu não vou fazer isso. Porque a rainha, a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Se eu fizesse isso, quando chegasse lá na frente, a primeira coisa que ninguém iria lembrar que ficaram os 3 milhões de Everton Felipe, eu dizer que eu adiantei o dinheiro da Copa do Brasil. Isso a gente não faz. Arnaldo, só fazendo um comentário aí, até porque essas questões... É João, né? João, que vocês levantam, elas de alguma forma, ou de alguma forma não, diretamente afetam o futebol, né? Então, eu acho que é importante, inclusive nesse momento de Arnaldo tá falando, e eu acompanho, né, sistematicamente, né, todo tipo de mídia e de informação, que a gente tenha mais cuidado e zelo na responsabilidade de saber fazer uma leitura, inclusive de um balanço, né? Porque a gente escuta algumas informações, né? E aí eu particularmente ouvi algumas informações que elas não têm absolutamente nenhum conhecimento técnico sobre uma análise de um balanço, né? Então é importante a gente deixar isso claro, porque na hora que se fala que o esporte está entregue, que o esporte, quer dizer, nesse momento que a gente precisa de uma união, né? de uma força, isso passa para a torcida uma imagem muito ruim. Eu acho que a gente tem que assumir a total e restrita responsabilidade por não estar com o desempenho no futebol que a gente precisa ter. Isso é um fato e não tem como esconder. A gente precisava ter e precisa ter. Agora, sobre gestão do clube, né, eu, né, que sou um administrador, entendo, o Sport é uma das melhores gestões de clube há mais de 5 anos do Brasil. Então, essas informações aí... Pode ser até meia culpa nossa também de não vir esclarecer mais detalhadamente essas informações, mas não existe. O Sport hoje é um clube que está extremamente organizado. Nunca na história do Sport houve uma auditoria externa fazendo todo o sistema contábil do clube há mais de 5 anos. Isso prova e mostra a lisura total do processo que existe internamente, né? Outro ponto também, João Vitor, é que no relatório, por exemplo, fala de comprometimento bancário. O Sport não tem nenhum comprometimento bancário. Nenhum, não fez nenhum empréstimo bancário. Então, como o Laércio falou, a gente precisa ter mais refino no trato das informações, né? Eu lamento que, às vezes, as informações cheguem distorcidas. Tá? E é como eu falei, o que eu tenho que fazer é trabalhar. Entendeu? Se eu parar
toda oportunidade que se levanta alguma coisa, eu não trabalho. A resposta que eu preciso dar é tentando melhorar, tentando corrigir eventuais falhas, entendeu? Tentando mudar o cenário. Que o cenário era dificuldade, não é surpresa para ninguém. O presidente Martorelli, em 2016, fez o orçamento, mostrou no conselho do qual a oposição trabalhava e que foi aprovado, um déficit de 15 milhões. Isso foi aprovado lá. Sabia-se desse déficit. Quando, em 2017, eu fiz o orçamento e que apresentei, tive uma reunião por mais de 4 horas com ex-presidentes e eu mostrei o déficit de 15 milhões. E o balanço registrou isso. Agora, como é um ano eleitoral, aí isso ressalta, isso faz parte do jogo democrático. Eu não estou me queixando, não. Eu só estou dizendo que se precisa ter mais prudência, precisa ter mais serenidade na análise das situações. Ô, presidente, o senhor falou aí ao longo da sua entrevista em coração aberto. Então, eu queria que o senhor abrisse seu coração sobre 2 assuntos. Primeiro, a política. Eduardo Carvalho lançou a candidatura, 8 ex-presidentes estão se reunindo, o senhor deve estar sabendo, Milton Bivar deve ser o candidato de oposição, se fala que Augusto Carreira seria o candidato da situação. Eu queria que o senhor comentasse do momento político do clube, se o senhor se sente, de alguma forma, já que tem 8 presidentes do outro lado, isolado politicamente, se o senhor se passou pela sua cabeça em renunciar ou coisa parecida, a parte política. E a outra parte que eu queria lhe perguntar é sobre a base. Chove crítica no esporte que toda gestão tem os seus defeitos, mas como se gasta milhões na base e não se revela a ninguém? Eu queria, nesses 2 aspectos, o senhor abrisse seu coração. Bom, no que diz respeito à candidatura de A, B ou C, eu não tenho que comentar, isso é legítimo. Como eu digo, faz parte do processo democrático. Todo sócio em dia que preenche aqueles requisitos estatutários pode se candidatar, se apresentar como candidato, né? Como cada um vai se portar, isso depende dos valores e dos princípios de cada um. Eu fiz uma campanha que vocês acompanharam, que eu me portei de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que eu acho que é ético, aquilo que eu acho que é respeitoso, não é? E vocês viram o nível da campanha que eu tive. Quero registrar a lisura, a postura do meu adversário, Wanderson Lacerda, que eu já fiz isso várias vezes e faço de novo. Foi um adversário leal, foi um adversário ético. Os nossos debates foram debates sadios, não é? Tanto que, após a minha vitória, Wanderson esteve em todas as oportunidades em que, todos os compromissos que eu fiz, inclusive eu homenageei os ex-presidentes todos, e ele sempre esteve presente com a envergadura que um ex-presidente precisa ter. Quanto ao fato de 8 ex-presidentes estarem reunidos, veja só, esses 8 ex-presidentes não estão agora, não. Eles estão desde antes da minha campanha. Eles estavam reunidos. Isso foi um posicionamento tomado contrário à postura do presidente Martorelli, contrário à gestão do presidente Martorelli. E esse grupo se postou como um reduto de oposição. Legítimo. Legítimo, eu não tenho o que criticar, não. E esse grupo se conserva, e não estão se reunidos, não é de agora, não. Desde sempre, inclusive eu fui chamado e fui para um almoço desse. Passei 4 horas desse almoço, eu, Gustavo do B, Sérgio Cano e todos esses ex-presidentes, ou quase todos eles, e muita gente. Prestei todos os esclarecimentos que eles queriam, né? Debatemos durante 4 horas. Ao final, imaginava eu que tinha saciado todas as dúvidas, que tinha esclarecido tudo aquilo. Foi o que eles me passaram. Todavia, depois, eu recebi aquele mesmo documento que eu tenho até hoje, com data, tá certo? Se não me engano, 12 de janeiro. Depois eu recebi esse mesmo documento, formalizado, como se eu não houvesse respondido. Diga-se de passagem que aquelas indagações, todas elas, já tinham sido exploradas e apresentadas ao Conselho. Como você pediu para eu abrir o coração, eu vou lhe dizer o que é que eu leio disso. Eu leio que o grande problema
talvez não seja Arnaldo. Eu acho que o grande problema é a força política. Houve uma alternância de poder no esporte. Houve uma alternância. E essa alternância de poder ocorreu na minha eleição. Porque na eleição do presidente Martorelli, o presidente Martorelli era uma pessoa nova na estrutura do clube, mas o conselho não era. Era o mesmo conselho. Tanto que esse conselho saiu e foi fazer oposição a Martorelli. Quando o conselho saiu para fazer oposição, nós tivemos, e aí foi quando eu me candidatei, nós tivemos que compor um novo conselho. E nesse conselho ficaram alguns poucos da gestão anterior, que se alinharam com as ideias minhas e de Martorelli, e com muitos outros, se não me engano, 2/3 de renovação, de gente jovem, que nunca tinha ido no conselho. E esse conselho antigo não aceita a liderança, a representação, a legitimidade conquistada nas urnas do novo conselho. Então, ficou como que se procurando um conselho ou uma fiscalização paralela. Então, vem um questionário de perguntas para que o presidente respondesse. Perguntas que já tinham sido respondidas no próprio conselho. É só frequentar as reuniões do conselho, que é aberta a todos os sócios. É só pegar as atas do conselho, que vai ver lá. Tudo que perguntavam estava lá. E mais, eu já tinha respondido a essas perguntas, ou quase todas elas, nas oportunidades que eu me encontrei com cada um deles. Então isso é uma briga política. Eu não me sinto isolado, porque eu tenho do lado de cá forças políticas importantes. Eu sinto que o esporte, e aí é verdade, está dividido, o que não é bom, mas está dividido. Eu tenho do lado de cá, eu tenho Martorelli, eu tenho Gustavo do B, eu tenho Zé Moura, né? Eu tenho Aloysio Maluf, que tem uma liderança, quem nos apoia também, Guilherme Beltrão, Álvaro Figueira. São